Desafios. Oferecimento obraazul.com.br. O delivery da construção civil. Imóveis Conquista. Há 40 anos realizando sonhos. O que me levou a ter uma vida abençoada, né, em termos profissionais, além do esforço, além do sacrifício, além do preparo técnico, né, foi a minha fé em Jesus. Nós precisamos acordar. Todo esse terror, esse caos que nós estamos vivendo, é um dos sinais do final dos tempos. Enfim, as férias chegaram, é um momento tão gostoso do ano, mas a gente precisa sim estar cuidando da nossa saúde bucal. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Estamos juntos para mais um programa Desafios e feliz ano novo para você, para toda a família que nos acompanha todas as semanas aqui no programa Desafios. Feliz 2022, que seja um ano repleto de vitórias e de conquistas para você. A partir de hoje você vai acompanhar no programa Desafios algumas das melhores entrevistas, matérias, quadros de variedades. Fique de olho, pensando em você. E alguns dos melhores videoclipes que nós exibimos em 2021, escolhemos com muito carinho para você. E para começar, no programa de hoje eu converso com Silvio Robson Teixeira Rodrigues, ele que é contabilista e bancário. No quadro de variedades, uma palavra especial para o seu coração, uma reflexão fantástica. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música, uma nova história Deus tem para todos nós em 2022. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, aponte a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu estou te fazendo um convite especial. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho e venha também me seguir no Instagram, @eliblunkOficial. Esse barulhinho que você está ouvindo estão te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. Mais uma vez, feliz ano novo e nós voltamos em instantes. Para falarmos um pouco sobre finanças, controles financeiros, nós vamos conversar com o contabilista bancário Silvio Robson Teixeira Rodrigues. Silvio, uma alegria receber um programa Desafios. Prazer, pastor. Prazer todo nosso estar aqui. Silvio, estamos no mês de dezembro, mês das festas, Amigo X, confraternizações. E tivemos um ano, ou os últimos 2 anos, foram muito difíceis, desafiadores. Como lidar com a questão financeira diante das dificuldades que nós vivemos hoje no mundo? Primeiramente, a gente tem que destacar que o apelo do comércio ele é muito forte, né? E quando a gente vê certas apelações da mídia, a gente tem que ter um controle para que a gente consiga vencer, né, nossa própria vontade de gastar. O mercado, ele cada vez mais ele vai nos seduzir, né, para que nós possamos aderir aos seus pacotes, né, e cada vez mais requer de nós uma sobriedade, requer de nós temperança, um certo domínio para que a gente vença a nossa própria vontade de consumo. Quanto à questão de uso do cheque especial, cartão de crédito, até mesmo ainda existem algumas redes com aqueles famosos carnezinhos. Sim. Na verdade, esses limites que as instituições disponibilizam, eles funcionam como uma ferramenta para serem usadas a caráter de emergência, devido muitas vezes a sua taxa ser um pouco elevada, né? Então, o que a gente aconselha ao consumidor é que ele consiga vencer a sua própria ansiedade, consiga vencer seus próprios desejos, né, apelativos, de muitas vezes sendo levado a gastar além do que ele, na verdade, percebe, né, na sua renda mensal. Então, a gente tendo esse controle,
né, a gente vai ter assim, uma vida mais saudável, mais equilibrada, né, podendo aí aproveitar o melhor da vida, podendo aproveitar as nossas festas que estão se aproximando de uma maneira mais assim pacífica. E nós precisamos tomar cuidado porque os problemas financeiros, ele adoece a pessoa, né? Há pessoas que perdem o sono, há pessoas que mudam, né, o seu ritmo de vida por conta de, muitas vezes, uma preocupação excessiva, né? E o motivo da nossa conversa, né, no intuito de que haja uma mudança, né, a nível até de saúde psicológica, saúde mental, é que cada um de nós, né, cada brasileiro, cada cidadão comum, consiga ter um planejamento, né, financeiro que venha satisfazer as suas necessidades de forma a não comprometer, né, além daquilo que ele consegue saldar, né, em termos de vidas, né? Agora, você além de contabilista, bancário, o Silvio faz questão de expressar fé em Deus. Como nasceu esse relacionamento de Deus na vida do Silvio e até aonde os valores do Cristo são fundamentais na sua vida profissional? Cristo, para nós, é a razão de todas as coisas, né? A gente, desde muito novo, né, eu vim de uma família muito simples, muito humilde e sempre tendo o exemplo de uma vida ganha com honestidade, com bastante trabalho, bastante esforço. E, graças a Deus, fui educado desde também muito novo nos princípios da palavra, né, nos princípios bíblicos. Você sempre foi um cristão praticante? Sim, sim. Nunca esteve fora da igreja? Não, graças a Deus não. Você atribui o seu sucesso profissional a essa dependência de Deus, porque nunca esteve fora? Com certeza. Com certeza, eu tenho toda a convicção de que nós precisamos ter a nossa fé fundamentada, né, num Deus que significa para nós muito mais do que a gente precisa. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão de tudo na nossa vida. E desde novo, né, desde muito jovem, na minha caminhada com Deus, eu consegui saber dividir entre os anseios de uma juventude, os desejos do jovem, né, e entender que aquilo que eu precisava, né, eu não precisava recorrer a situações que viessem me trazer depois uma consequência, né, pior, né, me levando a buscar tudo o que eu precisei em Cristo Jesus. Quem é Jesus para o Silvio? Jesus é tudo para a nossa vida. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é a razão da nossa existência e é a base da nossa vida, é a base da nossa família e tudo que nós temos, né, vem de Deus. Eu queria dizer que, no princípio, antes de eu estar no mercado de trabalho, o que me levou a ter uma vida abençoada, né, em termos profissionais, além do esforço, além do sacrifício, além do preparo técnico, né, foi a minha fé em Jesus, né? Como que o nosso telespectador ele pode ter esse auxílio de Deus que você defende? Buscando na palavra, buscando a ajuda de alguém que possa ter condições, né, de auxiliá-lo, orientá-lo, né, sendo discipulado, né, naquilo que a palavra de Deus orienta, né. Quando você fala de palavra, o Silvio inclusive trouxe uma Bíblia aqui, não é isso, Silvio? Sim. Essa aqui Bíblia é a Bíblia do Silvio. Amém. Você é um contabilista, bancário, de Bíblia na mão. Isso aí. Uma palavra então do Silvio, estamos aí no mês de dezembro, mês das festas, Natal, para o nosso telespectador. Bom, eu gostaria de deixar um conselho, inclusive me dá licença, deixa eu considerar um texto bíblico, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não estejais
inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nos chama a atenção de que quando nós entregamos nas mãos de Deus a nossa ansiedade, as nossas inquietudes, a gente está declarando que a gente confia no controle de Deus sobre as nossas necessidades, né? E o verso 7, ele diz que quando nós fazemos assim, quando nós entregamos as nossas ansiedades nas mãos de Deus, Ele vai nos trazer a resposta de guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas tem que fazer a entrega total para Deus. Entrega, né? Total. A entrega total e inegociável. Cristo é a razão da nossa fé, Cristo é a razão da nossa esperança. Porém, quando nós entregamos nas mãos do Senhor Jesus a nossa necessidade, nós temos a resposta de que Ele vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Silvio Robson Teixeira Rodrigues, quero agradecer por ter atendido o nosso convite, por essa palavra especial, nesse mês, que é o mês que nós celebramos o nascimento do Cristo. Obrigado, eu agradeço, estamos à disposição, foi um prazer estar com vocês. Deus te abençoe. Amém. Para você que está em casa, este é o programa Desafios. Hoje, conversando com o contabilista bancário, deixou algumas dicas para você. Se perdeu alguma coisa, é só você ir para o nosso canal no YouTube. Não esqueça de apertar o sininho e você tem todos os conteúdos, não somente dessa entrevista, mas os outros programas que edificarão a sua vida, a sua família. Olha, para que haja festa, Jesus precisa nascer. E a Bíblia diz que Ele está sempre à porta do nosso coração, batendo. Se a gente ouvir e abrir o coração, Ele entra, Ele é cavalheiro. A escolha continua sendo sua, querer ou não, abrir o coração e deixar Jesus entrar. Desafios, volta já. O amor ao próximo e o fim dos tempos é o tema que Paulo abordou na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, dos versos 8 ao 14. E ele começa falando que nós não devemos dever coisa alguma a não ser o amor. Então, se eu não posso pagar, eu não posso comprar. E se você é o vendedor, não faça venda duvidosa. Se você não tem certeza, convicção que a pessoa vai pagar você, então, ou seja, eu estou querendo vender esse equipamento. Mas se eu tenho dúvida que a pessoa vai me pagar, é melhor eu ficar com o equipamento na mão e quando eu tiver a segurança que ele vai me pagar, então eu vou vender. Aí eu estou me protegendo o meu patrimônio e também protegendo o meu semelhante. Então Paulo está dizendo que nós não devemos dever coisa alguma a não ser o amor. Mas ele fala sobre o final dos tempos e ele está falando para um grupo muito seleto de pessoas muito inteligentes. Ele está falando para os judeus. E ele, na sua carta, o desejo do velho apóstolo era fazer com que eles mudassem a sua maneira de pensar. E olha, é muito difícil mudar a mente de uma pessoa adulta. Aí eu quero chamar você para uma reflexão. Se é muito difícil mudar a maneira de pensar de uma pessoa adulta, então eu preciso considerar que eu posso estar pensando errado. Eu posso estar defendendo uma tese errada, fazendo corpo, seja com um pensamento ou com pessoas, uma ideologia errada.
E era isso que Paulo estava tentando ensinar, mostrar para os judeus. Sabe por quê? Os judeus, eles só conheciam a lei. E a lei lá, no livro de Êxodo, capítulo 21, diz o seguinte: aquele que matar alguém, tirar a vida de uma pessoa, essa pessoa deve ser executada. Está lá no livro de Êxodo, a referência está no vídeo. E ele continua dizendo no verso 24 de Êxodo 21, olho por olho, dente por dente, vida por vida, mão por mão. Então os judeus só conheciam a lei. E Paulo agora vem trazendo um pensamento novo, mas não uma contradição. E ele chega para esse grupo, para esse povo, e diz que o cumprimento da lei é o amor, ou que o amor é o cumprimento da lei. E ele vai aprofundando, que ligação fantástica, porque ele pega 4 dos 10 mandamentos: não adulterarás, não roubarás, não matarás, não cobiçarás. E ele diz que o cumprimento da lei é o amor, que o amor é o cumprimento da lei. Por quê? Porque se você ama, você não adultera. Se você ama, você não mata. Se você ama, você não rouba. E se você ama, você não cobiça. Então a gente começa entendendo que a lei e a graça caminham de mãos dadas, caminham juntos. E aí Paulo continua falando, e ele muda de assunto e fala sobre o fim dos tempos. E ele fala para os judeus que eles deveriam se despertarem, sabe, do sono. E eu penso que nós estamos vivendo esse tempo que nós precisamos acordar. Todo esse terror, esse caos que nós estamos vivendo é um dos sinais do final dos tempos. Você precisa despertar. Estou convidando você. Pensa sobre Jesus. Sabe, agora nós celebramos a Páscoa. Os católicos celebram de forma magnífica com suas peças teatrais e retratam o sacrifício do Cristo. E Jesus ressuscitou. Só que a história não para e diz que Jesus foi para o céu, vai voltar e vai nos buscar. E quando vai acontecer esse evento? No final dos tempos. E Paulo está dizendo que a gente precisa acordar. E em terceiro lugar, Paulo está dizendo que nós devemos abandonar as coisas feias, as coisas erradas, as obras das trevas. Ele está dizendo que nós devemos nos revestir da armadura da luz. Aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos resistir firmes de formas inabaláveis nos dias ruins. E os dias não estão fáceis, os dias estão sendo desafiadores. E eu quero testemunhar para você o que seria do Eli se eu não tivesse Jesus, para me dar essa graça, me dar essa confiança de poder dizer para você que se eu cheguei até aqui foi com a graça de Deus. Então, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O amor é o cumprimento da lei. Paulo ensina que nós devemos abandonar as coisas erradas, as obras das trevas, e que a gente deve acordar, despertar do nosso sono. E para você acordar desse sono, você precisa ter a intenção, pensar de forma intencional em ter Jesus, trazer Deus para dentro da sua vida e da sua casa. Desafios, volta já. Enfim, as férias chegaram, é um momento tão gostoso do ano, mas a gente precisa sim estar cuidando da nossa saúde bucal. As crianças de férias mudam um pouquinho a rotina, acabam dormindo mais tarde, acordando mais cedo.
tendo acesso mais fácil aos lanches e às guloseimas. E aí entra o grande vilão contra a saúde dos dentes, a saúde bucal, que é o açúcar, presente nos biscoitos, nos refrigerantes, nos doces e bolos. E aí eu vim cá te instruir a ter ótimas férias e com saúde bucal. A dica número 1 que eu quero deixar com vocês: tente diminuir o consumo de lanches, de doces e inclua na dieta também frutas. Que tal oferecer para o seu filho salada de fruta, suco ao invés de refrigerante e assim ter uma alimentação também saudável, motivando a criança a comer verduras, legumes, alimentos fibrosos. A segunda dica que eu quero deixar para vocês nas férias, naquele momento que você vai ao shopping, parque, casa dos amigos, um passeio maior, leve um kit de higiene bucal, ponha na necessaire a escova, um creme dental e o fio dental. Que tal na hora depois do almoço chamar o seu filho? Filho, vamos ao banheiro escovar os dentes também. Assim você vai manter a sua saúde bucal. E não esqueça de também motivar o seu filho a escovar os dentes ao acordar, porque naquela rotina de mudar o horário de acordar, acordando um pouco mais tarde, pode acontecer dele querer acordar e esquecer de escovar os dentes. Mas os pais também podem estar trabalhando. Que tal você motivar o seu filho de repente? Filho, tá lembrando da mamãe? Manda uma foto você escovando o dente. Assim você vai estar motivando o seu filho a estar fazendo uma higiene bucal com criatividade, com prazer. E outra dica que eu quero deixar: férias aí e de repente o que fazer com o tempo ocioso também? Às vezes não está viajando. Que tal marcar uma consulta ao dentista? É um ótimo período para cuidar da sua saúde bucal e do seu filho. Marque uma consulta, faça uma avaliação, porque a prevenção é a melhor saída para você manter um sorriso saudável, os dentes brilhando e começar o ano, voltar ao ano a sua rotina com saúde bucal. Você precisa continuar acreditando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma nova história Deus tem para nós neste ano novo. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Feliz Ano Novo! Se você perdeu alguma coisa, não se preocupe. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. E eu estou te fazendo um convite especial. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho e venha me seguir no Instagram, @eliblunkOficial. Olha, que você e a sua família tenham um ano repleto de vitórias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa, se Deus quiser. Uma nova história Deus tem pra mim,
te abençoarei, te abençoarei. Assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Oh, oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Desafios. Oferecimento Obrazul.com.br. O delivery da construção civil. Imóveis Conquista. Há 40 anos realizando sonhos.